Então vamos lá, vamos iniciar a programação aqui. Então temos a honra aqui de receber já a primeira palestrante aqui, que vai falar sobre comportamento, tendências e insights. Andréia Pinto, por favor, venha para cá. Eu vou fazer aqui a apresentação da Andréia. Seja muito bem-vinda ao Lambra, é um prazer recebê-la aqui. Andréia é pesquisadora e especialista em estudos geracionais, culturais e estudo de futuro, desde 2007, e se dedica a mapear sinais e comportamentos emergentes para ajudar marcas e negócios a se conectarem com pessoas através de insights autênticos e estratégicos. Ela já realizou trabalho para grandes marcas como a Natura e o Facebook, assim como para pequenos empreendedores que estão chegando ao mercado. Então a Andréia vai abrir o seminário e legal vai ficar até o final, né, também, para depois fazer um fechamento e para a gente pensar de tudo que nós vimos hoje, como que a gente pode direcionar esses assuntos e conduzir. Então, sucesso aí. Obrigada, Ana. Olá, bom dia a todos. Primeiro eu vou pegar até a fala do prefeito, dar parabéns para vocês estarem aqui, para ampliar o repertório de vocês, porque isso nos dias de hoje é muito importante. E, bom, eu vou começar meio que me apresentando. Então, como vocês podem imaginar, essa criança simpática aí nas fotos sou eu, e são atributos da minha personalidade, que me fizeram ser quem eu sou e que me trouxeram até aqui profissionalmente. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Pinto, eu me considero uma observadora do presente e uma interessada nas perspectivas futuras. Hoje eu me dedico ao universo do co-hunting, pesquisa de tendências, planejamento estratégico e também estudos de futuro. E aí eu vou pedir para vocês refletirem por essa pergunta por alguns segundos. Por que a gente está aqui hoje, né? Não se enganem, eu não vou dar uma de Silvio Santos, enviar aviãozinho de dinheiro, né, como a imagem pode sugerir, mas eu acredito que a gente está aqui hoje por um motivo bem simples. Conhecimento e repertório são formas de poder. E hoje em dia a gente está vivendo tempos de mudanças constantes, de muita inovação, e não dá para a gente falar ou lidar com inovação ou transformação social, política, tecnológica, sem a gente ter novos repertórios. Então, a gente ampliar o nosso conhecimento é importante. E eu acho que o dia de hoje, ele é meio que sobre isso. Ele vai trazer esse acesso, ele vai trazer esses novos conhecimentos, ele vai, como que eu posso dizer, expandir um pouco, fazer vocês trabalharem novos olhares, porque isso é importante. E a gente também vai falar um pouco sobre perspectivas futuras. E não dá para a gente falar de futuros sem falar sobre jovens. E falando sobre jovens, eu vou estar falando sobre uma pluralidade e uma diversidade. Essa pluralidade dos jovens, elas nos diz uma coisa que é muito importante. Não dá para a gente falar de coisas diferentes sem ter pessoas diferentes. Falar de coisas diferentes com pessoas iguais é estar falando a mesma coisa sempre. Então a gente precisa também ter isso em mente na hora que a gente vai tomar uma decisão aí para os nossos negócios, né? Se a gente quer manter a relevância e a plenitude do nosso negócio, a gente precisa começar a olhar e trazer gente diferente para a nossa equipe, para o nosso time. Então eu falo assim, eu gosto de falar que workshops e palestras, eles não formam ninguém, né? Eles inspiram e orientam. Eu acho que o dia de hoje vai trazer muita curiosidade, muito tema interessante. E tudo que for falado aqui hoje é um modelo que vocês podem hackear saindo daqui, fazendo, né, pesquisa, indo atrás de informação, ampliando até um pouco mais esse repertório. Então, assim, a gente sabe que as mudanças elas estão cada vez mais velozes, mais rápidas. A gente também teve aí esses últimos anos que aceleraram mudanças comportamentais. Então, a gente precisa ter uma mente aberta para saber que a gente vai lidar com as mudanças constantemente, que a partir de hoje elas fazem parte do nosso dia a dia, a cada segundo que a gente respira. Enquanto a gente está aqui, está acontecendo alguma mudança em algum canto do planeta, vamos dizer assim. E para falar um pouco sobre essas mudanças, no final dos anos 90, surgiu esse conceito VUCA, que ele descrevia como o mundo estava naquele momento. No final de 2018, esse conceito ele migra para o BANI, que mostra que a gente está vivendo um mundo frágil e sem solidez. Tanto que anos depois a pandemia veio e mostrou para a gente que a gente está vivendo num mundo sem solidez. Então a gente precisa ter uma coisa muito clara. A gente precisa ampliar o nosso repertório, não só no nosso setor, mas a gente precisa ir além dos nossos interesses. A gente precisa saber o que está se passando no mundo. Porque a gente nunca sabe de onde uma ideia, um insight pode surgir.
E circula uma teoria por aí que nos próximos 30 anos a gente vai evoluir mais do que a gente evoluiu nos últimos 3.000 anos. Então, se a gente partir sobre essa premissa, toda hora vai ser hora de mudança. Mudança de quê? De comportamento, de pensamento, de análise crítica e por aí vai. E eu pego essa frase de uma jovem ativista, não sei quem aqui de vocês conhece, a Greta Thunberg, ela fala muito sobre isso, né, que eu acho que é um mantra, que a mudança está vindo, queira você ou não, goste de você ou não. Então, a gente precisa ter na nossa cabeça a consciência ativa de que a mudança vai fazer parte do caminho que a gente está percorrendo para o futuro que a gente está querendo também chegar e construir. Então, quando a gente fala em mudança, a gente tem vários pontos de relevo para mapear, e um deles é o pensamento emergente. O que é esse pensamento emergente? A gente detecta esse pensamento emergente em momentos de ruptura, quando alguma coisa se quebra e o novo se nasce. É o momento em que as pessoas passam a mudar a perspectiva delas em relação a alguma coisa, e isso vai interferir todo o caminho futuro. Então, um exemplo. Aqui, né, na publicidade da Calvin Klein, nos anos 90, a publicidade ela vinha voltada para um pensamento emergente da época. Trazia corpos e conceitos que estavam relacionados com como a gente encarava o mundo naquela época. Anos depois, a marca muda o posicionamento dela, mudando o repertório, trazendo para uma realidade mais atual e condizente com o pensamento emergente daquele momento. E o mesmo acontece com as campanhas de cerveja. Antigamente, a mulher era objetificada, então as campanhas eram extremamente machistas, racistas, até preconceituosas, misóginas, e hoje em dia eles mudaram o repertório. Não dava para continuar daquela forma, então eles trazem muito mais diversidade, pluralidade e inclusão. Então, a gente começa a trabalhar com um repertório que antes a gente não tinha, ou que a gente tinha, mas não mergulhava nesses repertórios, vamos dizer assim. E aqui, nesse exemplo, a posse do Papa, são 8 anos de diferença de uma foto para outra. Então, se a gente olha em 2005, os celulares não eram assim tão pulverizados como em 2013, né? Então, o que isso mostra? Mostra esse ciclo, que é um ciclo que se repete, e a gente está vendo ele acontecer agora, nesse momento. Cria-se novas tecnologias que mudam os comportamentos das pessoas, que elas criam novos hábitos e elas mudam a forma de agir e pensar. A gente tem um período de estabilidade e, de repente, criam-se novas tecnologias e esse ciclo ele vai se repetindo, ele vai se perpetuando. Então, um outro exemplo desse pensamento emergente é isso. No começo dos anos 2000, o sonho de todo adolescente era ter carro, porque era sinal de status, era sinal de liberdade. Com o advento da tecnologia, em 2015, esse sonho muda. Por quê? Porque ficou muito fácil você acessar um carro por um aplicativo. Então, ficou fácil, econômico e mudou o sonho da juventude. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, a chave, na verdade, para a gente entender o que está acontecendo no mundo e no nosso mercado, é observar atentamente o comportamento das pessoas, as novas tecnologias que surgem e como isso faz com que novos hábitos sejam criados. E por isso é importante a gente capturar o Zeitgeist, né? O Zeitgeist nada mais é do que o espírito do tempo, que é um conjunto cultural e intelectual de uma época. Então, cada época tem o seu espírito do tempo, cada setor tem o seu espírito do tempo, e esse espírito do tempo, ele nos dá sinais de como a gente precisa trabalhar com eles e direcionar o nosso produto, o nosso serviço para esse espírito do tempo atual. Então, uma forma da gente começar a olhar para os Zeitgeist é a gente até treinar esse olhar, é observar esses pontos de relevo. Todas as informações para a gente observar os Zeitgeist, o mais interessante é isso, elas são gratuitas. Então, a gente consegue observar, como se diz... ai, gente, aqui eu até comentei para o Milton que eu tive Covid e eu fiquei meio ruim da memória e às vezes me fogem as palavras. Se a gente mapeia esses pontos de relevo e se a gente junta esses pontos de relevo com o repertório que a gente tem gratuito, porque tudo que está acontecendo hoje na sociedade está nos dizendo alguma coisa. O filme que está bombando está dizendo alguma coisa, o que está acontecendo na arquitetura, o que está acontecendo no meio social, na cultura pop, na literatura. Então, todo esse background, ele é gratuito e a gente consegue trabalhar e mapear o comportamento das pessoas por isso. Então, além da gente entender o que está acontecendo no nosso
mercado e fora do nosso mercado, uma coisa importante é a gente conhecer o nosso cliente, porque o cliente ele é o core de toda empresa, de todo negócio. E quando eu falo do cliente, eu falo do cliente direto e indireto. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que vocês são donos de um estabelecimento comercial, uma padaria. O óbvio seria que vocês estivessem na padaria de vocês, observando, enquanto vocês estão lá trabalhando, observando o que está acontecendo, que vocês fossem na padaria do bairro concorrente ou da cidade concorrente ali, que tem uma padaria que se destaca mais, e observar as pessoas. O que elas pedem, como elas pedem, o que elas compram. Quando elas pedem alguma coisa que não tem, como que o funcionário da padaria vai reagir. Tudo isso também é informação gratuita que a gente consegue pegar ali no momento e até direcionar uma mudança muito rapidamente. Então, eu entendo que no dia de hoje a gente tem muito trabalho, pouco tempo, às vezes, para fazer o trabalho que a gente tem, mas sair para a rua para conhecer nosso cliente, nossa concorrência, é importante. Se vocês não fazem isso, o que eu indico, o que eu recomendo é que vocês contratem alguém que faça, porque essas informações, elas são vitais e, outra vez, elas são gratuitas. Então, assim, e a gente precisa ter uma coisa muito clara. O comportamento das pessoas muda. Então, o comportamento do nosso cliente, ele também vai mudar. Ele vai evoluir. E a gente precisa acompanhar essa evolução, porque se a gente não acompanha, a gente acaba perdendo detalhes importantes que acabam deixando, às vezes, a gente para trás no mercado. Eu gosto muito desse senhor, ele foi o primeiro Cool Hunter, né, que é um nome técnico para analista de tendências, que ele fala o seguinte, que ele deixa as ruas falarem com ele, que as ruas falam para ele o que é novo, as ruas informam o que as pessoas estavam vestindo ou não. No caso, eu substituo o vestindo por comportamento. A gente sai na rua e a gente vê como as pessoas estão se comportando. Então, o comportamento é uma coisa importante e as ruas é o lugar que a gente vai captar esse comportamento. E uma vez eu escutei uma frase que fez tanto sentido que eu levo ela para a vida, que falava o seguinte, que se briefing é lugar de pergunta, pessoas são lugares de respostas. Então, as pessoas são o bem mais precioso que a gente tem, elas nos dão informação, subsídios, para a gente poder direcionar nossas escolhas dentro do mercado criativo, da área comercial, da área de marketing. Então, a gente focar nas pessoas e nos seus porquês é algo que é importante para a gente poder aí ter uma ferramenta, que outra vez eu gosto de enfatizar, que é gratuita, que a gente consegue melhorar aí os nossos negócios. E aqui eu trouxe duas frases de pessoas que são importantes no mercado. O Simon Sinek, ele até é responsável, não sei quem já ouviu falar sobre o Círculo de Ouro. E essas duas frases mostram para a gente como ter uma relação mais profunda com as pessoas nos ajuda a criar e até aprimorar o nosso caminho. E aí eu vou perguntar aqui, se alguém quiser responder, pode sentir à vontade. O que passa na cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra tendência? Alguém aqui quer se arriscar? Muito cedo, meio tímidos. Enfim, o que acontece, né? A mídia, a gente vê muito na mídia assim, a cor terracota é a cor do momento, o sapato é tendência, o sapato XYZ é tendência. A mídia, ela distorceu o conceito do que é tendência. Então, o que acontece? Com essa distorção da mídia, a gente acredita que tendência é algo efêmero, que é algo que vai superficial e que vai morrer logo. Mas as tendências nada mais são do que manifestações que elas mudam e desbloqueiam novos valores e novas necessidades, que vão explicando para a gente o que está acontecendo no momento presente e para onde a gente está indo. Então, geralmente, diante de situação de mudança, as pessoas falam que a gente tem que se adaptar. E é uma grande verdade, porque se todo o mercado viu uma mudança e a gente não viu, o que acontece? A gente sai perdendo de alguma forma. Então, quem aqui arrisca dizer o que a gente pode estar vendo aí nessa imagem que está na tela? Alguém? Eu falo que essa foto, na verdade, ela é uma ótima metáfora. Porque se eu sou o animalzinho que está ali tranquilamente caminhando pelo campo e não vejo o que está por vir, o que vai acontecer? Eu vou ser engolido. Então, se eu demoro para ver o que está para acontecer, eu vou desaparecer do mercado. Então, a chave é a gente ver o que está por vir, para a gente ter tempo de pensar, agir e reagir. Senão, a gente vai ser engolido. E falando, né, sobre todas essas questões de mudança, acho que nunca se falou tanto em futuro como hoje em dia, né? E a gente precisa ter uma coisa em mente. O futuro,
a gente não prevê. Futuros a gente constrói. E eu falo futuros no plural mesmo, porque não existe só um futuro. Existem vários futuros, existem vários caminhos que nos direcionam para aquele futuro que a gente deseja, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, a gente tem aí vários caminhos e a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa materializar esse futuro e a gente precisa construir ele. Então, o futuro, fala-se muito que ele é determinado por dois tipos de tendências, as comportamentais e as tecnológicas. E aqui eu faço até um paralelo lá com o caso do Papa que eu mostrei anteriormente. O que acontece? Quando uma demanda de comportamento ela encontra uma solução tecnológica, a gente tem o que a gente chama de tendências de mercado. Então, quando a demanda das pessoas em aumentar o conhecimento sobre mobilidade encontrou a tecnologia que a Uber estava oferecendo, isso reestruturou o mercado e o segmento. Então, nunca é só uma demanda de comportamento ou uma solução tecnológica. É o encontro dessas águas que remodela o mercado da forma que a gente conhece. Aí, para falar sobre futuros e sobre consumo, a gente tem que falar um pouco sobre as gerações, né? Então, assim, hoje em dia existe um debate se é certo ou não colocar todas as pessoas dentro da mesma caixa, dentro da mesma geração. Mas o fato é que estudos geracionais ele é importante para a gente diagnosticar certos períodos, certos aspectos comportamentais. Então, ele ainda tem a sua relevância. Uma coisa, sim, é errada. É errado a gente pensar que todo mundo de uma mesma geração vai pensar e agir da mesma forma. Não. Porque hoje em dia a gente tem aí um contraponto, né? Que a gente tem a nossa individualidade. E aí eu gosto muito dessa frase, que o ser humano hoje ele passa a ser cada vez mais determinado, a idade dele, não pelo ano de nascimento, mas pelas tribos que ele frequenta, né? Tipo, o entorno dele, as tribos sociais com quem ele frequenta, o estilo de vida que ele adota, as crenças que ele tem, e isso acaba formando muito mais o indivíduo do que essas características da geração que eles nasceram. E aí, falando em consumo, é óbvio que todo mundo, todas as gerações consomem alguma coisa e de maneiras diferentes. O que muda hoje em dia é o canal que esse consumo ele é feito. E a escolha desse canal, que é determinante, tem muito a ver com o espírito do tempo que a pessoa vivenciou. Então, vou dar uma pincelada rápida aqui nas gerações, né? A gente tem os boomers, que eles vieram aí depois do pós-guerra, então eles nasceram num momento do capitalismo e do consumismo. Se a gente parar para pensar, a televisão era um meio de informação e de entretenimento. Era só isso, não existia outra coisa. Então, assim, eles viveram um mundo, né, tipo, totalmente analógico, vamos dizer assim. Hoje em dia, eles estão no mercado de trabalho, eles estão se aposentando cada vez mais tarde, seja por questões políticas ou econômicas. Então, eles vão trabalhar até quando puderem. Infelizmente, em termos de consumo, o mercado esquece um pouco, deixou de lado os boomers. Só que eles têm um alto poder de consumo e a gente precisa começar também a direcionar nossos produtos, nossos serviços para essa geração. A geração X, eu falei que ela fica com esse nome, porque no final das contas ela ficou esmagada entre duas gerações muito fortes, que são os boomers e os millennials, né? É uma geração que nasceu e cresceu na frente da MTV. É uma geração que viu aí uns momentos históricos importantes, como o final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim. Isso fez com que a perspectiva deles econômica fosse um pouco mais ampla. Aqui no Brasil, eles viram a chegada o país sendo invadido pelas multinacionais e encontraram aí na entrada das multinacionais uma perspectiva de criar carreiras futuras, né? De fazer aí a carreira futura. E eles foram muito, vamos dizer assim, como herança, né, dos boomers, eles são extremamente ambiciosos e individualistas. E aí a gente tem os millennials, que esses nasceram, aí eu acredito que eu estou vendo alguns millennials por aqui, nasceram por volta dos anos 2000, nasceram numa época de abundância, otimismo, prosperidade econômica. Os millennials não viveram nenhuma crise. A primeira rasteira que eles viveram foi a pandemia. Então, para eles foi um choque esse momento, né? É uma geração que ela começa, na idade de formação dela, já está ali com a internet, então ela vai se desenvolvendo com a tecnologia. E aí, para o setor de vocês, eu faço aqui um paralelo. Essa geração é uma geração que ela acabou sendo responsável pelas plantas.
que ela acabou sendo responsável pelas plantas. Por quê? Lá por volta de 2015, eles começam a sair da casa dos pais, a ir morar com os amigos, compartilhar apartamento. E o item de decoração mais barato que tinha naquela época para eles, para o bolso deles, eram as plantas. Então, aqui esse videozinho curto, não sei se eu vou conseguir passar ele de novo. É de uma série do Netflix que chama Beef. E essa personagem, ela é dona de uma loja super hypada em LA que vende as plantas. E ela fala exatamente isso, que ela leu um artigo onde falavam que os millennials não queriam compromissos, não queriam ter filhos e que as plantas nutriam esse sentimento, que foi isso que fez ela abrir a loja. Então, se a gente for ver, a gente sabe que muitos dos comportamentos, eles migram, né? Então, a gente pega aqui 2 manchetes de jornais nos Estados Unidos falando exatamente sobre os jovens e as plantas. E hoje em dia, se a gente for fazer uma escuta social... queria passar esse segundo vídeo. Adriana, você consegue clicar nesse vídeo aqui para mim, por favor? Vocês sabiam que cuidar de plantas é uma eficiente terapia? Estudos apontam que o hábito de cultivar plantas, seja em pequena ou grande escala, auxilia na atividade cerebral, reduzindo a fadiga, estresse e dá a sensação de companhia e autossuficiência. Reduz os sintomas de ansiedade. Bom, de todas as formas, mesmo o vídeo não rodando, deu para entender, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito nas mídias essa questão dos millennials ou dos jovens aí falando muito sobre o universo das plantas, que tem um pouco a ver com o que o presidente comentou anteriormente, das plantas ornamentais, enfim, né? Agora não está indo aqui o... Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Tem como passar o slide, Adriana, por favor? Tá bom. É porque estava precisando mesmo da água. A tecnologia avança, mas às vezes deixa a gente na mão. É o próximo, aí. E aí, falando um pouco dessa coisa de gerações, eu vou fazer um parênteses aqui, que assim, a melhor forma da gente entender o futuro é a gente olhar para os jovens. São eles que vão materializar o futuro que a gente imagina ou que a gente espera. E é por isso que eu vou me permitir falar um pouco mais sobre a geração Z. Mas antes de eu falar sobre a geração Z, eu queria deixar uma coisa clara aqui. Por que é importante para a gente observar os jovens? Os jovens, eles são o centro primário de influência do mundo que a gente vive. Se há 15 anos atrás eu viesse aqui e falasse para vocês que vocês iam viajar e ficar na casa de pessoas que vocês não conhecem, dormir na cama dessas pessoas, usarem os lençóis ou as toalhas dessas pessoas, vocês iam me falar, Andréa, você está louca. Mas a verdade é que 15 anos atrás já começava um movimento que os jovens faziam, que eles viajavam para ficar na casa de pessoas que eles não conheciam, que na época se chamava Couchsurf. Então, essa mudança de comportamento deles foi uma semente que depois fez com que todos nós aderissem. Uma vez ou outra, alguém já ficou num Airbnb por algum motivo. Então, a gente tem aí essa questão do por que é importante olhar para o jovem. E, bom, vou continuar aqui. O que acontece? Para quem é mais novo, é aspiracional ser jovem. Todo mundo imagina como vai ser com 18, 22 anos e tal. E para quem é mais velho, é inspiracional. A gente está sempre ali, de alguma forma, tentando ver o que eles estão fazendo para se adaptar. Então, por isso que a gente precisa olhar para o comportamento jovem. E aí eu vou falar sobre a geração Z, né? Por eu falar muito sobre o comportamento jovem, pessoas e empresas me perguntam: Andréa, por que a geração Z importa? E eu falo que não é... A pergunta ela deve ser reformulada.
como e por que a geração Z é diferente. E aí a gente tem um aspecto que é muito importante. Eles são a geração mais diversa da história. Se a gente olhar aqui, essa porcentagem, se centrar ali entre os milênios e a geração Z, a gente pode pensar, mas 5% a mais não é nada. Só que se a gente parar para pensar que esses 5% a mais são representados por milhões e milhões de pessoas que têm uma característica muito mais diversa em termos de raça, de etnia, de identidade de gênero, de sexualidade. Pode ser uma coisa que não esteja tão presente no nosso dia a dia, mas a gente sabe, a gente vê, né, que isso está acontecendo. É a primeira geração que eles estão, vamos dizer assim, amadurecendo, quando as pessoas, vamos dizer assim, que antigamente eram mais marginalizadas, elas estão se expandindo. É a geração que hoje em dia eles estão muito mais compostos por pessoas de cores e multirraças. Então a gente precisa estar olhando para isso, porque toda essa diversidade vai impactar nas causas que eles defendem, no que eles esperam e exigem das marcas, da mídia, do entretenimento e das demandas de mercado. Então, conhecidos como nativos digitais, né, eles cresceram aí com a internet, eles aprenderam a ler, escrever e a se relacionar nas redes sociais. Então, isso faz com que o cérebro deles opere de uma maneira diferente. Eles não têm um pensamento linear, tudo é hiperlink, né, várias abas abertas ao mesmo tempo. Por causa da tecnologia, também eles são considerados os adolescentes mais ansiosos da história, mas, por um outro lado, eles também usam a internet com muito mais sofisticação do que a gente. Por quê? Porque eles têm muito mais recursos e soluções para isso. E foram eles, a geração Z, que deram potência para o que a gente chama de economy creator, que são a economia dos criadores, né? E aí, aqui, olhando por essas imagens, alguém arriscaria me dizer o que vocês imaginam, do que se trata essas fotos? Gente, não sejam tímidos, por favor. Uma vozinha lá no fundo, ninguém? Você, vai. Quem que fala? Alguém falou por aqui. Inteligência, falaram inteligência artificial, mas não, vou até revelar o que é, porque é uma mudança do comportamento da geração Z que interfere o mercado. Por parte dessa geração não está consumindo tanto álcool. Isso aqui é a foto de um bar. É uma publicidade de um bar que abriu em Tóquio, que chama 0%. É o primeiro bar na história que não tem nenhuma bebida alcoólica na carta. E todas as refeições servidas são veganas. Então, essa mudança de comportamento, o que ela fez? Fez com que o mercado corresse atrás de inovações para atender essa demanda dos jovens. Então, o pessoal do setor de bebidas, os grandes players, tiveram que correr aí para ir atrás de inovação nesse sentido. E um outro comportamento da geração Z, que é avassalador, é o efeito TikTok. Se a gente parar para pensar que na pandemia eles foram obrigados a ficar em casa, trancados, o TikTok ele surge ali como uma ferramenta, até uma válvula de escape, vamos dizer assim. Ele abre uma janela de infinitas possibilidades. Então, o TikTok para essa geração não é uma plataforma de dancinha, é uma plataforma de conexão. E foi através dessa plataforma que muitos deles entenderam o sentido de comunidade. Porque, trancados dentro de casa, eles começaram a conversar com seus iguais. Ali, eles encontraram pessoas que pudessem entender mais o que eles estavam passando. E aí, o que acontece? Eu gosto muito dessa frase porque, às vezes, a gente não entende essas coisas das tendências comportamentais, mas, geralmente, elas surgem em relação a uma mudança de sentimento em algum canto do globo e depois se espalha. E foi o caso do TikTok. Ele começou pequeno em algum lugar e, graças à pandemia, ele se proliferou. E ele se proliferou tanto que, em 2021, ele passa o Google como ferramenta de pesquisa. O próprio Google fez um comunicado que 40% da geração jovem usa o TikTok como uma plataforma de pesquisa. Então, se eu quero saber um pouco mais sobre marcas de beleza, eu não vou entrar no Google e colocar marcas veganas de beleza. Não, eu vou entrar no TikTok, porque ali eu vou ver depoimentos reais, eu vou ver pessoas falando, e aquilo vai me dar muito mais credibilidade para comprar alguma coisa. E o Netflix também, né, fez um relatório onde ele viu que com o TikTok ele perdeu milhões de assinaturas e ele estava tentando recuperar aí o caso, né? E aí a gente fazendo aqui uma costura sobre o comportamento dos milênios que levou o boom de popularidade das plantas com
a intensificação da economia de criadores da geração Z. As plantas hoje a gente entra aí, se você for fazer uma escuta social, ela está brutal, né? E o que acontece? Se a gente juntar aí os pontos, né, da pandemia, dos vestígios da pandemia, de você criar conteúdo, a casa ela passou a ser um santuário e ela também passa a ser um centro de produção de mídia, ela passa a ser uma marca visível. Então, se eu não posso ter toda a minha casa do jeito que eu quero, decorada da forma que eu quero, eu vou ter um canto onde, olha, naquele canto eu vou investir meu dinheirinho, eu vou botar minhas coisinhas ali e vai ser ali que eu vou criar meu conteúdo. E como eu falei da questão de escuta social, se a gente entra, aqui tem um exemplo tanto do TikTok como do Instagram, a gente vê uma proliferação de informação. Então, a gente vê milhares de vídeos de casas abarrotadas de plantas, a gente vê a quantidade de lojas online vendendo planta, assinaturas, viveiros, enfim, a família da jardinagem, no final das contas, ela ganhou o mundo e as gerações. E eu acho super engraçado, porque eu até estava falando ontem com a Adriana que no caminho de São Paulo para cá eu vi um print, eu falei, não dá tempo de colocar na palestra e tal, mas esse outro aqui eu vi essa semana que fala sobre isso, sobre a assinatura semanal de flores, né? Hoje em dia virou um objeto de desejo, as pessoas querem ter isso, os jovens também querem ter isso. E aí, falando, né, nessa parte comportamental, fazendo essa costura, alinhavando aqui para dar um ponto final, a gente não pode esquecer dessa nova geração. Se hoje os nossos negócios, nosso dia a dia está sendo impactado pelo comportamento da geração Z, os alfas, eles vão ser muito mais revolucionários. Eles são nascidos aí entre 2010 até agora, né? Então, a gente tem de um dia a 13 anos, então os mais velhos dessa geração estão hoje com 13 anos. Eles nasceram numa época de ascensão tecnológica, eles já nasceram digitais. Eles saem da maternidade provavelmente com mais de 5.000 fotos tiradas do bebê, então eles já ali, querendo ou não, de alguma forma, eles já têm uma conexão aí com o digital. E é muito curioso que eu estava lendo um dado de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que muitas crianças da geração alfa consideram o Alexia um integrante da família. Então, é um primo distante. Ele não sabe te dizer, mas não existe diferença para eles entre o que é digital e o que é real. E tem uma coisa que é muito séria para a gente pensar, a gente que aqui é um pouco mais velho, eles não conheceram o mundo pré-iPhone. Então, o que acontece? Eles nasceram com uma certa expectativa de imediatismo, de alguma forma. Porque o iPhone, eu digo os celulares em questão, eles trazem essa questão da gente, parece que a gente tem que estar o tempo inteiro pendente do celular. E isso vai interferir na formação deles. Outra coisa que vai interferir, que a gente também precisa pensar e estar atento, como isso vai interferir na formação e nos nossos negócios, eles estão sendo criados, eles estão nascendo numa sociedade que a gente chama de pós-verdade e eles estão sendo alfabetizados numa era de fake news. Então, isso vai também interferir. A pandemia, os vestígios da pandemia, a inteligência artificial vai remodelar a forma como eles vão se relacionar com as pessoas. Também vai transformar as ambições de carreiras universitárias, expectativas de vida. Quem garante que, se a geração Z hoje, eles também têm aí uma coisa que eles são conhecidos por serem autodidatas, em função de tanto conteúdo que a gente vê na internet, quem garante que a geração alfa vai querer fazer 4 anos de faculdade? Então, também são coisas que a gente precisa pensar. E aqui eu venho para uma parte mais interessante, que eu gosto bastante, que são macro tendências. Eu vou passar 5 exemplos. Elas podem fazer sentido para o negócio de vocês ou não, e está tudo bem. Mas o que é interessante é a gente saber o que está acontecendo no mundo em função das macro tendências. A primeira é o speak up. Então, é muito curioso a gente parar para pensar que em pleno 2023, as mulheres ainda sigam lutando por igualdade de gênero, né, vamos dizer assim. Só que hoje em dia difere, né? A gente fala que a gente está na quinta onda do feminismo e tal. O que difere é que hoje em dia a gente tem muito feitos por mulheres para mulheres. Essas narrativas, elas aparecem na mídia de várias formas, sejam por mensagem, sejam produtos criados de mulheres para mulheres, que reforçam essa questão do empoderamento feminino. A Speak Up, ela fala muito sobre uma questão assim:
Hoje em dia, a gente fala muito mais sobre temas que nos incomodam. A gente se atreve a levantar e a falar. E, às vezes, a gente nem sabe que um assunto incomodava a gente, até que a gente vê que alguém levantou e falou a respeito. Então, a gente tem um exemplo dos jovens ali que tacaram tinta no quadro do Van Gogh, que é uma espécie de protesto, de ativismo, uma coisa que antigamente ninguém ousava fazer, mas hoje em dia as pessoas estão se atrevendo mais, tanto que esse não foi um caso isolado, teve outros casos de jovens que foram no museu, né? A gente viu aí na mídia. Então, é uma forma de protestar e de ser ativista. A gente tem um caso que aconteceu nos países árabes, que uma jovem ela acabou morrendo em função dela não levar o lenço, né, na cabeça de uma forma correta. E o que isso aconteceu? Mulheres ao redor do mundo inteiro fizeram um protesto cortando mechas de cabelo. Aqui a gente teve várias celebridades que fizeram esses vídeos e tal. E esse protesto, o que ele faz? Ele faz com que o mundo olhe para aquele lugar, para aquela cultura, com outro olhar e com outro questionamento. Então, o protesto hoje em dia, essa questão de você protestar ou ser ativista, ele já não tem mais nem dia, nem hora, nem local. Por quê? Porque a mídia social ela transforma um caso isolado lá na Conchinchina, vamos dizer assim, em algo muito avassalador mundo afora. E a gente viu isso acontecendo também, né, em termos de racismo no futebol. A gente sabe que o futebol tem sido aí, né, tem vindo toda hora à tona na mídia por causa de racismo. E na questão do Vini Júnior, o que aconteceu? Ele não aguentou mais, foi lá, fez um desabafo na rede. Isso levou com que várias pessoas pegassem uma hashtag, fizessem postagem. Leva o mundo inteiro a olhar para a Liga de Futebol Europeia, deixou a Liga de Futebol Europeia em maus lençóis. E isso também mostra para a gente duas coisas. Que o mundo ainda continua super racista e também trouxe uma questão de a gente começar a falar e a discutir um pouco mais sobre a questão do eurocentrismo, que a gente nunca falou tanto como agora, né? E aí um último sinal que eu achei bem interessante que aconteceu agora no meio do ano, que aí é uma coisa que, de repente, incomoda há muito tempo, mas só agora foi falado, é o Boticário trazer uma campanha de Dia dos Pais, onde ele questiona por que tanto pouco tempo da licença paternidade. E aí, como derivação dessa questão da Speak Up, da gente falar mais sobre assuntos que nos incomodam, a Sem Tabu ela faz aí uma conexão. É muito curioso a gente parar para pensar que a nossa sociedade, ela coloca o envelhecimento para debaixo do tapete. Parece que quando você passou de uma certa idade, você deixa de existir na sociedade. Falar, então, sobre temas como sexo, sexualidade, menopausa, coisas assim, parece que é pecado capital, que se você abrir a boca, você vai morrer. Mas, graças a Deus, a gente hoje tem aí mais repertório, tem capacidade e estamos falando mais sobre esses assuntos. Então, eu trouxe aqui exemplo de duas marcas. Uma é uma marca espanhola de moda que se chama Adolfo Domingues, que ela fez até um paralelo aí com a economia circular, né? Falando também sobre o tempo das coisas. E o nome da campanha era Seja Velho. Aí, paralelo a isso, a gente tem uma campanha de produtos femininos que ela trouxe essa questão do sexo, né, nunca envelhece. Então, mostrando como a sociedade, às vezes, não fala muito sobre a questão, ela vai lá, escancara, seja na mídia impressa, outdoor, enfim, faz um burbúrio. Em questão de imagem, né, a gente tem aí uma coisa... Muitas mulheres que estão aqui cresceram numa época em que a publicidade usava e abusava do Photoshop, e isso causou um problema imagético na gente, assim como o uso dos filtros nas redes sociais. E falando dessa questão, hoje em dia a gente tem espaço para falar mais sobre ansiedade, sobre saúde mental, essa questão de disformia de imagem, baixa autoestima e tal. E dentro dessa narrativa, a Dove foi lá e fez uma campanha um tempo atrás onde ela falava sobre selfies e baixa autoestima. Na época, além da campanha, eles fizeram, vamos dizer assim, um trabalho social, onde no site eles disponibilizaram um material, tanto para pais como para alunos, para eles poderem abaixar aquele material e ter ferramentas para trabalhar sobre esse assunto, seja com seus filhos ou com os estudantes na escola. E agora a Dove fez o último passo dela, essa campanha, ela assinou até com a Paola, onde ela contratou 5 personalidades que vão, durante um tempo, trabalhar nas redes sociais sem filtros, sem retocar a imagem. Então, é um passo. E aí a gente tem uma coisa que é muito curiosa. Existe um vício no mercado que é assim, para você vender o seu produto, parece que você não pode
pode não falar a verdade, você tem que, vamos dizer assim, florear. E a VIT, que é uma marca de produtos femininos também depilatórios, ela fez uma campanha que ela fala seus pelos, suas regras, onde do tipo, ela deixa bem claro que a escolha de depilar ou não é sua, é individual para um tema que é social. Mas ela deixa isso claro. Então, quer dizer assim, ela fez uma publicidade onde ela não está vendendo o produto dela, ela está vendendo o pensamento emergente, e quem compra essa ideia tipo, acaba valorizando até a marca. Então, assim, a marca ela fez essa campanha como uma forma de ajudar até as consumidores, que ela sabe que tem muita gente que acaba se sentindo obrigada a fazer depilação. E aí, opa, vamos voltar aqui. A gente vai falar um pouco do All Slow, né? Dentro do All Slow, a gente tem vários conceitos. Então, a gente tem a biofilia, que é a questão também que foi falada anteriormente, né? Dessa questão das plantas presentes, seja através de design, seja através da arquitetura. Hoje em dia, quando a gente vai em alguma loja, vocês já perceberam? Sempre tem uma planta, sempre tem um espaço ali, que é uma forma até de te mostrar assim, a sua vida é atribulada, mas a gente está te oferecendo aqui um espaço de aconchego e de bem-estar. Então, a gente tem visto muito a questão das hortas verticais. Então, na Holanda, que já tem aí uma vila aqui com as hortas, enfim, São Paulo. E dentro desse conceito do All Slow, também vou trazer aqui uma ramificação, que é o Slow Living, onde a gente fala um pouco sobre o mercado de trabalho. A jornada de 4 dias de trabalho, ela começou na Nova Zelândia, ela acabou sendo aderida aí por outros países da Europa, e aqui no Brasil, a primeira empresa que está usando os 4 dias de trabalho é uma empresa que faz produto para pets, que é a Zidog. Pegando esse conceito, né, de tipo, vou ter uma vida mais slow, eu gosto desse conceito do espanhol Chaves Calles, que ele fala always people first, onde ele faz um questionamento assim: por que as empresas não colocam os colaboradores diante dos clientes? A gente sempre ouviu que o cliente tem razão. E aí ele pergunta, tá, mas o que acontece com os seus colaboradores que estão com você no dia a dia, que enfrenta as batalhas com você? No fundo, esse conceito do always people first, ele tem uma camada um pouco mais densa, que é a tal da empatia que a gente fala tanto nos dias de hoje, que a gente, no final das contas, tem que tratar todo mundo bem. Então, essa questão agora do cliente sempre ter razão, acho que vale a pena também a gente questionar. E pensando dentro do Slow, a gente não dá para mim falar do Slow sem falar do Slow Fashion, já que a moda é um dos mercados que mais contamina o mundo nos dias de hoje. E o que a moda está fazendo? Ela está tentando ir atrás de matérias-primas pré-existentes para elas se tornar menos poluente. Então, aqui eu trouxe alguns casos, como a Mood Jeans, é uma marca de jeans holandesa. O que ela faz? Ela cria novas peças a partir de jeans antigos. Ela faz um trabalho de desfibrilar a peça para criar de novo o próprio tecido e poder fazer a peça de jeans. A gente vê as alternativas de couro, planted base, cada vez mais fortes. Então, hoje em dia, a gente tem couro feito de cactos, de pele de abacaxi, banana, maçã, enfim, a gente está correndo atrás aí de novas matérias-primas. E eu gosto muito desse exemplo da EcoAlf, que é uma marca que ela ganhou um prêmio mundial de sustentabilidade, porque toda a coleção dela é feita de plásticos retirados, seja do oceano ou de qualquer outro lado, vamos dizer assim. Então, é uma inovação que deixa muito claro a preocupação que eles têm com essa história que realmente não existe um planeta B. E a Microethics, que vem aí também, elas vão se interligando, ela fala muito sobre os advogados de mudança, que são pessoas que elas falam sobre sustentabilidade, mas elas já entenderam que está muito chato também, às vezes, que é muito cansativo falar sobre isso. Então, o que elas fazem? É o trabalho de formiguinha. Eu tento primeiro com quem está do meu lado, na minha casa, depois na minha empresa, nos lugares que eu frequento. E a ideia deles é mostrar como que as pessoas podem trazer essas atitudes para o dia a dia. O intuito deles é reduzir excessos. Então, aqui na primeira foto, a gente tem a menina ali com um copo de vidro, né? Vamos dizer assim, basicamente um vaso de palmito, um pote de palmito, que a pessoa leva para substituir os copos descartáveis dos cafés, já que muitos desses copos não são compostáveis e não vão para aterros sanitários, né? Vai fazer o bem para o planeta, vamos dizer assim. Desde como reduzir o uso do plástico no dia a dia. Então, se eu posso reduzir, tirar a escova de dente, tirando o plástico pouco a pouco, eu vou. Vendo todo esse movimento,
começou a surgir aí países, estados que estão exigindo das marcas que elas se responsabilizem pelo tempo de vida útil do produto. Então, as marcas acabam sendo obrigadas a consertar e reparar os produtos. Na Califórnia, essa lei já foi sancionada e chama Right to Repair. Então, as marcas têm essa obrigação, sim, de reparar. E aí, um exemplo de uma marca que já está super bem estabilizada no mercado, é uma marca de luxo. Teoricamente, ela não deveria se preocupar, mas ela vendo todo esse movimento acontecendo, e às vezes ela não tem tanta rapidez em ser ágil, em trazer uma inovação. O que elas estão fazendo, as marcas, principalmente de moda? Elas estão abrindo plataformas de revenda. Então, a gente tem aqui a Balenciaga, por exemplo, que abriu uma plataforma de revenda para vender peças paradas, estoques, afim. A gente tem a Zara, a IKEA, que é um player tipo uma Tok-Stock. A gente tem visto isso acontecer com bastante frequência nas marcas. E aí, aqui, acho essa macro tendência um tanto quanto curiosa, né? A gente sabe que o ser humano ele sempre tem desejo, ele sempre almeja ter mais, só que agora esse desejo deu um upgrade, né? Ele está brincando aí de ser Deus. Então, falando de mudanças climáticas, como foi falado anteriormente, hoje nos países árabes a gente já tem os drones, que eles são nuvens artificiais, eles levam a sombra, eles fazem chuva. Pensando nessa questão de mudanças climáticas, é algo que a gente não imaginava, mas pode ser uma solução. É uma primeira tentativa e está aí. E nos países árabes também estão acontecendo dois movimentos que é interessante a gente acompanhar e ver, que são as cidades, a Neom e a The Line, que vão trazer lua artificial, chuva artificial, táxis voadores, sistema de vigilância, água e energia renováveis e tal. Então, é interessante a gente olhar para ver o que vai vir pela frente. E aí a gente também tem um grupinho de milionários que esses estão tentando brincar de ser Deus mesmo, e é um pouco até assustador. É um grupinho aí com nomes que a gente já ouviu falar, Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o dono da PayPal, onde eles estão investindo dinheiro em iniciativas de tentar reviver depois da morte. Então, eles estão financiando esse tipo de pesquisa. E ali a gente tem um projeto de um biotecnólogo alemão que ele criou essas cápsulas, que são úteros incubadores, que vão ser monitorados por inteligência artificial. O projeto já tem 300 cápsulas. E a ideia desse projeto nasceu a justificativa dele por causa da baixa natalidade em países como Japão, Coreia e Bulgária. É um pouco assustador. Não, é muito assustador. Mas eu sei que isso não tem nada a ver com o negócio de vocês, mas acho que é interessante a gente saber que isso está acontecendo no mundo. Eu acho que é interessante a gente acompanhar, porque, de repente, sei lá, uma solução, alguém está usando alguma coisa tecnológica que a gente pode trazer para o nosso setor de alguma maneira, né? E aí, falando sobre todas essas mudanças e tal, eu vou trazer aqui alguns cases de marca, onde essas marcas elas viram rapidamente o que está acontecendo no mercado e elas agiram muito rápido para acompanhar aí. Então, aqui a Natura, né? A Natura entendeu que os jovens eles estão muito mais dispostos a dialogar, que eles estão muito mais dispostos a conversar com as marcas, a colaborar na criação. Então, a Natura chamou 80 jovens para conversar, para falar, para entender um pouco os sentimentos, as emoções, e através desse encontro ela fez ali uma fragrância e deu um naming para o perfume. A Mattel, não pelo buzz do filme da Barbie, mas a gente sabe que a Mattel é uma empresa que demorou um pouco para entender que ela precisava romper esse estereótipo da Barbie clássica, né? Então, hoje ela tem uma linha muito mais expandida, muito mais com representações de pessoas reais. Então, a gente tem o Ken com vitiligo, saiu agora uma Barbie que ela tem aparelho auditivo, a gente já tem para Barbie com mobilidade. A criança ela acaba se identificando com o boneco, coisa que antes não existia. A Nike lançou um robô que eles chamam de Bill. E o Bill, a função dele não é só limpar os tênis, é prolongar a vida útil do produto. Então, tipo, se precisar consertar, reparar, o Bill está lá. A Apple também lançou um programa piloto nos Estados Unidos.
slide preto. Oi, então tá. Aí voltando aqui, né, a Apple lançou esse programa piloto que chama Self-Service Repair, onde você pode ir lá e consertar o seu iPhone. Óbvio que com uma certa orientação. Então, hoje são 2 modelos que estão disponíveis. A ideia deles nesse programa piloto, depois dando certo, é expandir para a linha de computadores e expandindo o mundo afora. Aqui é um exemplo também de uma empresa que é a Be Green, que ela traz aí esse sistema de hortas urbanas. Então, ela está tentando trazer essa questão de produção de hortaliças até para mais perto dos grandes centros urbanos. Ela trabalha muito em espaços como terraços de empresas, shopping centers e tal. E ele já tem clientes como a iFood, a Ambev e a Mercedes-Benz. E aí, né, para falar que eu não falei de flores, para mim não ir embora sem essa informação. É muito curioso, até comentei com o Milton, que eu estava assistindo umas palestras do ano passado e foi comentado sobre os jovens, né, que as pessoas de 20 anos não estavam muito conectadas com flores. E se você hoje for fazer um trabalho de escuta social nas próprias redes, você vai ver que isso já está mudando bastante. E aí a gente está aí falando cada vez mais sobre questão de saúde mental. A gente nunca falou tanto sobre saúde mental como hoje. E eu acho que as flores têm aí os dados científicos, né, que comprovam que elas trazem bem-estar, que elas aliviam o estresse, enfim, que elas ajudam. Então, a gente tem aí vários, hoje em dia, como eu posso dizer, muletas até para a nossa comunicação do nosso produto, vamos dizer assim, que acabam nos auxiliando a comunicar melhor esse fato, né? Eu vou deixar, antes de eu passar esse vídeo, Adriana, tem como você dar uma pause rapidinho? Eu gosto desse vídeo porque ele parece um experimento, ele deve ser um experimento social que foi feito por alguma função. Eles vão para o centro de Nova York e distribuem buquês de flores. E se você vê, as pessoas estão passando tão absorvidas na rotina delas, que muitas delas se sentem coagidas num mal-estar quando a pessoa vai entregar um buquê. E aí é muito nítido a gente ver que quando a pessoa recebe o buquê, como muda o estado de espírito e energia. Então, esse vídeo eu achei bastante interessante para a gente ver como um experimento social. Ixi. Não, é o slide anterior. Você vai ter que voltar o slide. Isso. É. Hello, sir. Random Act of Kindness, free flowers today. Take one for you, one for someone you know. Hi, would you like some free flowers? Gente, eles estão entregando flores gratuitamente. I'm a window cleaner. Why you giving me flowers for? It's just about spreading random acts of kindness. Can I give it to people at my work? Of course, anyone. I look you so forward. much. You're welcome. You made my day. One for you, and one for you to give to somebody else. We're gonna give it to the receptionist in the hospital we're gonna go see. There you go. That's perfect. Give one to someone else to make their day. Thank you. Thank you. And I don't know. Why are you gonna give them that too? I don't know. I'll find somebody random on the street I can give to. So we're going to give you a second bouquet for you to give to somebody else. Thank you. Just to pass forward the kindness that was given to me, make you feel good the way they make me feel good, maybe you do the same. This is kindness. Eu acho interessante que assim, eles dão um buquê, para a pessoa dar para a pessoa que eles se interessem, né? E eu amei a frase da moça onde ela fala que isso é gentileza. No dia a dia tão atribulado. Se eu parar para pensar,
no centro de São Paulo. Isso Oh my God, they make everybody sad. I will give it to someone that I don't know that I'm going to meet very soon. That looks like they need a smile on their face. I'm going to start doing it myself. I think it's a great idea. Everybody should do it. Então eu achei, quando eu vi esse vídeo, aquele tipo de vídeo que você sai com uma sensação boa, né? De ver, imagina se você está ali vivenciando, experienciando. E aqui eu vou trazer alguns exemplos dessa questão de escuta social. Então o vídeo no TikTok dessas meninas de 20 anos que nunca ganharam flores e que o desejo de presente de aniversário é um buquê. A gente tem visto muito nas redes sociais essa questão de você prensar flores, né? De um trabalho que antigamente era tão artesanal, pertencente a um pequeno grupo de pessoas, e hoje o interesse nisso está se expandindo. E o que eu acho mais interessante nesse último exemplo, que é para eternizar momentos. Essa menina, ela faz todo um trabalho com buquês de noiva, onde ela disseca e guarda como uma forma de memória. Aqui, por exemplo, é uma instalação da Vogue noiva, né? Então a flor vira aí um objeto de arte, então eu achei isso muito legal. Esse segundo exemplo é um tipo de Lego, que as peças são para você recriar esse universo das plantas. E o último vídeo é da última Casa Cor, né, mostrando como os arranjos de flores hoje eles são protagonistas dos lugares, porque tem muito, como vou dizer assim, muitos lugares de decoração, muitas salas que sem um arranjo de flor não tem o mesmo apelo que com um belo arranjo de flor, né? E aqui, como os espaços de retail estão se aproveitando dessa questão da natureza, das plantas, para trazer aí momentos e espaços de desconexão, de bem-estar e de aconchego para os clientes. Então, a gente tem as grandes marcas de luxo trazendo isso. Essa é a nova loja da Tiffany agora no Japão, onde toda a parte de fora é florida, por dentro também eles fizeram um trabalho muito interessante. E é óbvio que os projetos de inteligência artificial não iam ficar de fora, então aqui é um design que ele fez aí, uniu duas plataformas e criou essas imagens, que a gente adoraria que tivesse um espaço assim na vida real. E aqui eu gosto muito dessa frase da Amy Webb, que ela fala uma coisa assim, que as tendências elas nos ajudam a entender as mudanças, que é uma parte essencial do mandato de toda organização, ou que pelo menos de toda organização que espera sobreviver por mais de uma década ou duas. Então, assim, às vezes a gente não dá muita importância para isso, para o universo das tendências, para o estudo de futuro, mas eu acho que vocês precisam começar a trazer isso para o dia a dia de vocês. Eu acredito que vocês receberam um papelzinho, uma folha em branco. Eu vou fazer uma prática aqui rapidinha, que eu queria que vocês escrevessem nesse papel um conselho, mas vocês têm que visualizar a seguinte imagem. Você hoje está com 30 anos, você vai encontrar o seu eu de 50 e ele vai te dar esse papel com um conselho. Que conselho você acha que você vai receber do seu eu do futuro? Eu vou dar aí um minutinho, pode ser? Para vocês escreverem no papel. Para mim, por favor, que eu tô com medo de fazer. Quanto tempo tem ainda? Quanto que eu vou saber que já passou um minuto para ver se ele já escreveu? Quem escrever, eu vou pedir um favor. Acabou de escrever, amassa esse papel. Você pode amassar gentilmente, você pode amassar com toda a força que você tiver na sua mão, enfim, para você fazer esse. Tem gente que precisa de caneta. Presta a sua caneta, Adriana. Eu vigio a caneta. Eu quero todo mundo aí com. Use e passa para a coleguinha. Amassa, Renato. Amassa. Mas não vai ficar com você. Esse que é o segredo. Para quem amassou, já está com o papel escrito o conselho, eu vou pedir para vocês trocarem com alguém. Ou você oferece para quem está do lado, ou você joga a bolinha de papel para trás, enfim. A ideia é que vocês troquem esse conselho com as pessoas.
Joga, pode jogar isso, é. Vocês já trocaram? Já estão aí? Pode, você não precisa contar para ninguém, teoricamente. Você não precisa contar para ninguém. Você pode abrir e ler. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar. A minha ideia com isso é que vocês saiam daqui com um lembrete do dia de hoje, com a importância que a gente precisa ter em ampliar repertório, novas visões. E eu espero que o conselho que vocês tenham recebido façam sentido para vocês, tanto no hoje como para o amanhã. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, é que vocês se permitissem, em algum momento do dia, ter um olhar de mais gentileza e bondade e ver a beleza do dia a dia, porque às vezes a gente fica tão absorvido ali na nossa rotina que a gente esquece que tem a beleza no cotidiano, né? E aí, para terminar, eu gosto muito dessa frase e o conselho que eu vou dar é o seguinte: a complexidade do tempo que a gente está vivendo, ele só vai aumentar. Os cenários que estão por vir podem ser muito interessantes, como podem ser assustadores. Então, a gente precisa ter isso em mente. E a gente precisa olhar para o futuro. A gente precisa decidir o que a gente quer, qual o cenário que a gente quer construir. E, para isso, a gente precisa se pôr em movimento e materializar esses futuros, né? Então, não esperem ser acometidos pelo futuro. Porque, se vocês forem acometidos pelo futuro, é aquele famoso deu ruim. E não é isso que a gente quer, ninguém quer passar por isso. Então, que vocês tragam aí o universo de pesquisa de tendência para o trabalho de vocês, o estudo de futuros, que vocês busquem se interessar por letramento, que eu acho que é uma palavra hoje em dia que está muito em voga e a gente precisa se letrar sobre assuntos que a gente não conhece. Eu agradeço a todos que estão aqui pela atenção que vocês me deram, agradeço o Milton e o Renato pelo convite, a Adriana por todo o apoio e suporte. E eu encerro aqui deixando meus contatos, caso alguém queira ampliar essa conversa, eu estou à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Andréia. Parabéns aí pela sua apresentação, muito interessante e realmente você atingiu bem o objetivo de fazer a gente pensar, né? Sair da zona de conforto. Mas nós temos aí ainda uns 10 minutinhos para algumas perguntas, então eu gostaria de ver, acho que é legal essa interação. Não tem problema, se não tiver pergunta, eu já tenho uma engatilhada aqui, que não vim preparada, veio durante a apresentação mesmo, porque é uma realidade. Mas deixa eu ver primeiro da plateia se tem alguma pergunta. Eu vou fazer a primeira? Eu vou falar que eu queria eles como alunos, muito bem comportados. Ah, é? É a primeira, viu? Vamos ver depois na última se eles se mantêm assim todos. Mas, Andréia, essa realidade que você apresentou aqui, a gente na nossa empresa, no nosso dia a dia comportamental, a gente sempre enfrenta. E uma das questões que eu mais converso com os grupos de pessoas com os quais eu convivo, e eu gosto de conviver muito com jovens e gosto de conviver muito com pessoal bem mais velho, eu acho que é sempre muito rico. Mas, assim, na grande maioria das vezes, a gente vê que as pessoas ficam entre um grupo e falando mal do outro grupo. É quase como se fosse um certo conforto. Ah, esses jovens, não sei o que. Ah, esse pessoal velho, não sei o que. E fica aquela... Parece uma autossatisfação. Então, como quebrar isso um pouquinho melhor para interagir? Porque isso muitas vezes acontece. Acho que você deu uma boa ideia trazer novas pessoas para suas equipes. Acho que isso é fundamental. Mas como você enxerga para que isso melhore um pouquinho mais na prática? O que isso poderia ser uma boa dica para todos nós? Isso que você falou é interessante. Eu acho que, primeiro, para a geração que é mais velha, a gente, às vezes, está aí com certos hábitos. E a gente não pode perpetuar esse olhar do tipo, ah, essa geração ainda tem que viver muito, tem que comer muito arroz e feijão para fazer tal coisa. Não, porque realmente, é como eu falei, os jovens eles vão materializar esse futuro. E quem tem jovens, ou até os alfas dentro de casa, vocês têm ali um objeto de estudo. Eu acho que para dentro das nossas organizações, o que dá para ser feito são comitês. Comitês onde você busca pessoas para juntar por interesses. Não precisa ser direcionado ao negócio em si.
Mas então, sei lá, a gente está falando muito sobre afrofuturismo. Tem alguém que se interessa? Cria ali um comitê onde essas pessoas possam falar, discutir sobre aquele assunto e um dia na semana, no mês, apresentar em 15 minutos um assunto novo, diferente. Então, eu acho que a gente se conecta com os outros por interesses. Então, eu acho que é uma forma da gente trazer isso para a empresa, para não ficar essa coisa tipo, eu estou fazendo o meu, é meu, eu estou fazendo. Eu acho que isso vai dando uma certa fluidez. E aí, com isso, as pessoas vão ampliando mais esse contato. Não sei se eu te respondi, mas. Alguém mais? Gente, obrigada. Ninguém. Adriana, como é que nós estamos aí com a questão do coffee break? Você sabe se já está disponível? Porque a gente tinha marcado aí. Tá ok? Já podemos. Então vamos aproveitar esse tempo, então. Espera aqui. É você, William. Andréia.